Jornal do Ônibus está no ar com os seguintes destaques. Itapemirim agora é Águia Branca. Empresa capixaba deve iniciar transição para assumir o arrendamento das linhas. Exclusivo. Buser começa a realizar paradas na porta da rodoviária de Americana e incomoda Viação Piracicabana e Viação Ouro Verde. E você vai ver também. Penha estuda mudanças de horários em linhas de Maringá. Justiça rejeita a ação movida pelo Grupo JCA sobre linhas da Expresso Adamantina. Tribunal Regional do Trabalho do Rio lança edital para audiência de conciliação de ex-funcionários dos consórcios Transcarioca e Santa Cruz. Metrobus de Goiânia é condenada a pagar indenização e pensão vitalícia à vítima que caiu de ônibus em movimento após porta se abrir sozinha em 2022. Mais uma linha da aviação real ganha atendimento no Paraná. No noticiário internacional, Itália deve receber 600 ônibus elétricos nos próximos anos. E ainda, Grande Marília assume transporte coletivo de Assis. Participe do Jornal do Ônibus, mande o seu comentário e interaja conosco na seção de comentários. Estamos no ar com essas e outras notícias do mundo rodoviário para você. Olá, boa noite para você. Novos desdobramentos jurídicos decisivos envolvendo o processo das 125 linhas interestaduais de ônibus que pertenciam ao grupo Itapemirim, cuja falência foi decretada em 21 de setembro de 2022 pela Justiça de São Paulo, aconteceram nos últimos dias. O Superior Tribunal de Justiça, por decisão do ministro Sérgio Cuquina, negou o recurso da Suzantur contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu um novo arrendamento das linhas para a aviação Águia Branca. A disputa começou após a empresa capixaba apresentar uma proposta de 3,02 milhões de reais por mês para operar as linhas de forma emergencial, valor superior à oferta atual da Suzantur, que gira em torno de R$200 mil por mês. O TJ de São Paulo aceitou a proposta da Águia Branca, homologando o novo arrendamento. Mesmo com uma liminar anterior do Superior Tribunal de Justiça, que suspendia de forma temporária essa decisão, a própria Justiça Paulista voltou a analisar o caso e manteve a homologação, o que acarretou a uma nova análise do STJ. O ministro Humberto Martins, que inicialmente havia prorrogado a operação da Suzantur por 180 dias, revogou sua própria liminar, após entender que não havia mais risco de descontinuidade dos serviços, uma vez que a Águia Branca cumpria todos os requisitos legais e financeiros. A decisão foi oficializada e passou a valer de forma imediata. A decisão da Justiça Paulista também impôs uma série de exigências para a aviação Águia Branca. Uma delas é a transição da operação, que deve acontecer em até 60 dias, com início imediato após notificação judicial. Outra exigência é a primeira parcela do arrendamento, que deve ser paga em até 45 dias após o início da transição. Essas condições, inicialmente opcionais, passam agora a ser obrigatórias. A Águia Branca aceitou todos esses termos impostos pela Justiça e solicitou celeridade nos trâmites por parte da administradora judicial, a EXM Partners, para que o contrato possa ser assinado e a operação iniciada o quanto antes. Apesar da negativa no STJ, a Suzantur pode ainda recorrer durante o período de transição. Caso a Águia Branca descumpra algum dos termos, a Justiça já autorizou que a segunda colocada, a Expresso União do Grupo Comporte, assuma o novo arrendamento. Segundo a interpretação da Justiça, não existem justificativas para manter uma proposta menos vantajosa se existe outra proposta financeiramente superior e capaz de garantir a continuidade dos serviços. Por isso, a liminar da Suzantur foi considerada prejudicada e sem objeto, reforçando a validade da decisão do TJ de São Paulo.
A movimentação representa mais um passo rumo à solução definitiva da operação das linhas interestaduais do antigo Grupo Itapemirim. A expectativa agora é pela assinatura do novo contrato e a transição formal das operações para a aviação Águia Branca, enquanto se aguarda o futuro leilão da UPI, a Unidade de Produção Individual do Grupo Itapemirim. Vem aí mais uma mudança importante no transporte rodoviário nacional. A Águia Branca, empresa que já tem uma massa operacional enorme em nosso país, consegue a operação de mais 125 linhas. Sabemos muito bem de todas as qualidades da aviação Águia Branca. É uma empresa que tem seus méritos, presta um excelente serviço e tem uma estrutura de ponta necessária para assumir todas essas operações. Por ter uma base já montada, a Águia Branca consegue assumir essas linhas em pouco tempo, justamente por ter uma frota grande e garagens suficientes. Quanto a profissionais, ela pode muito bem recorrer ao mercado ou até mesmo contratar o pessoal que atualmente está na Suzantur. Agora, fato é, a entrada, seja de Águia Branca ou Comporte, reacende o debate sobre o monopólio no setor. No caso da Águia Branca, uma empresa que já tem uma massa operacional tão grande, expandir ainda mais, não seria beneficiar o monopólio? Existe essa reflexão. Porém, a gente precisa também pensar em profissionais e credores que até hoje ainda esperam o pagamento de dívidas da aviação Itapemirim. Essas pessoas não podem ficar reféns de R$200 mil mensais que a Suzantur paga, sendo que existem outras propostas infinitamente mais vantajosas em âmbito financeiro, no setor, batendo a porta. Mesmo com todos os investimentos feitos, renovação de frota, reestruturação da marca Itapemirim e a conquista de clientes que haviam se perdido para a concorrência nos últimos anos, feitas pela Suzantur, credores e funcionários não podem ficar reféns desses R$200 mil. É uma questão lógica. Se a Águia Branca está oferecendo 3 milhões, por que eu ficaria refém de uma proposta de R$200 mil? Não faz sentido. Independente do que a Suzantur tenha feito, a proposta da vizinha é maior. É óbvio que a justiça vai partir para outra proposta. Não tem nenhum motivo para você ficar refém de uma proposta anterior, no caso da Suzantur, de R$200 mil. Traga esse exemplo para a nossa vida pessoal. Hoje você trabalha em uma empresa e ganha X. Uma outra empresa chega para você e faz uma proposta para você ganhar Y. Essa proposta é mais vantajosa e tem um retorno financeiro maior. Por que você não vai aceitar? A maioria das pessoas vai aceitar. É o mesmo caso da Águia Branca, Suzantur e Itapemirim. Por que vou ficar refém de uma proposta de R$200 mil, sendo que a outra paga 3 milhões? É uma questão lógica. O principal foco do arrendamento, isso as pessoas precisam entender, é garantir que credores sejam pagos. E sejamos sinceros, perto da dívida de 2,5 bilhões do Grupo Itapemirim, os R$200 mil da Suzantur não fazem nem cócegas, são valores irrisórios. Não que o dinheiro da Águia Branca seja grande coisa, até porque também não é, e fica bem longe da dívida total. Mas ainda assim, é um valor maior, acelera o processo. Teve um inscrito que fez um comentário muito pertinente na última edição do Jornal do Ônibus, e é um ponto de reflexão para nós. A gente precisa parar de ficar torcendo para a empresa X ou Y e passar a olhar para quem realmente ainda aguarda o recebimento de dinheiro de anos e anos trabalhados. Se a proposta da Águia Branca, da Comporte, de quem quer que seja for maior, deve sim ser analisada e possivelmente aceita. A gente aqui reconhece os investimentos feitos pela Suzantur. Sabemos que não foi um trabalho nada fácil. O canal acompanhou nos últimos anos todos esses desdobramentos. Mas é aquilo. Não dá para você ficar refém do valor que eles pagam atualmente. Eu penso assim, a Suzantur também poderia ter oferecido uma proposta maior. Infelizmente não quis. Creio eu que a Suzantur ainda vai recorrer. Mas ainda assim, acho muito difícil a justiça voltar atrás, visto que não há indícios que haverão problemas com a operação e a transição de empresas nessas linhas. Resta agora para nós torcer para que a Águia Branca faça um bom trabalho, preste um bom serviço e cumpra com o que prometeu,
depositar 3 milhões por mês na conta da EXM. Seja a empresa A ou B, o que importa é o pagamento dos credores, que é o principal intuito do arrendamento existir. A galera precisa entender que esse arrendamento só existe para arrecadar fundos para o pagamento da dívida e que a marca Itapemirim, pelo nome que tem, está sendo usada para isso. O intuito não é ficar realizando a volta da empresa, aliás, nunca foi. O intuito de fato é utilizar a marca para uso comercial e garantir que as operações continuem para arrecadar fundos. As linhas mesmo poderiam e ainda podem ser assumidas por qualquer empresa do país, de qualquer bandeira. Linha de ônibus neste país pertence ao Estado, não pertence a empresa nenhuma. As empresas são somente contratadas para operar. Independente de quem for, o que importa é veículo no trecho, transportando as pessoas e arrecadando fundos para o arrendamento, seja veículo da empresa A ou da empresa B. E no fim das contas, quem realmente merece justiça é o trabalhador que aguarda receber por algo que se empenhou por anos e anos de trabalho. Eu mesmo, isso aqui é uma opinião minha, eu mesmo sou a favor do fatiamento dessas linhas da aviação Itapemirim, lá no futuro leilão da UPI, justamente para evitar um grande monopólio, com uma divisão igualitária para as empresas que participarem em pelo menos ali 4 lotes, com valores distintos do mais caro ao mais barato. Quem pagar mais, leva uma quantidade de linhas boas e algumas mais fracas. Quem pagar menos, o contrário, pega linhas mais fracas, mas também pega algumas linhas boas. Dá para dividir muito bem essa operação. Mas, enquanto isso não acontece, nos contentemos com a Águia Branca no trecho. E outra, precisa acabar essa torcida que muitos criam sobre a aviação Itapemirim, achando que quem for assumir o arrendamento tá fazendo isso porque gosta da marca, por amor. Conta outra, né, minha gente? Qualquer empresa que tiver o direito de utilizar a marca da Itapemirim vai usufruir para uso comercial, para arrecadar dinheiro e inflar seu marketing. Não pense que Suzantur, Águia Branca, Comporte, seja lá quem for, se tiver o nome da Itapemirim em mãos, está com ele porque acha bonitinho. Pelo contrário, usam o nome exclusivamente para marketing e atrair clientes. A antiga empresa fez a sua história, é parte da nossa memória de fato, mas é preciso aceitar que ela ficou no passado e foi enterrada em setembro de 2022. O que a gente tem hoje são outras empresas que usufruem da marca para a arrecadação de fundos para a massa falida. Ponto. Acabou. Fim de papo. Para quem tem receio da marca sumir, existem cláusulas no contrato de arrendamento atual que impedem da Águia Branca fazer mudanças. Ou seja, o nome da empresa, o nome Itapemirim, segue, a cor amarela continua. Mas é aquilo, estão usando com a finalidade de arrecadar dinheiro para o arrendamento. Não induzir o consumidor ao erro, seguir normas da NTT e para uso comercial. Só. Ponto. É só para isso que o nome e a marca da empresa estão sendo ainda utilizados. Fora isso, é conversa fiada. Ou seja, para quem é fã da empresa e gosta da marca, por enquanto, ela não vai sumir. Por que por enquanto? Bom, quando sair o leilão, a marca vai ser leiloada. É inclusive um dos itens mais valiosos. E quem adquirir, seja a empresa que for, poderá muito bem usufruir dessa marca ou simplesmente retirá-la de circulação. Vai de quem comprar. Bom, no mais, é aquilo que eu já disse por aqui. A Suzantur abriu o caminho, recuperou as operações, infelizmente paga pouco, e aí entra a Águia Branca, e pode dar continuidade a esse processo de arrendamento. Quem paga mais, leva. Essa é a realidade. E outra coisa, o arrendamento não é eterno. Tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Esse arrendamento só existe para arrecadar fundos e enquanto o leilão da UPI não sai. Saindo o leilão, o arrendamento automaticamente já acaba e aí, meu amigo, vem aquela enxurrada de empresas para tentar assumir as operações, para tentar assumir as linhas, para tentar assumir as marcas, veículos, garagens e por aí vai. Só que isso daí já é outra história, entenda? Então assim, é muito feio ver o pessoal comentando e dizendo eu sou contra a Águia Branca, eu sou contra a empresa tal tirar a Suzantur do trecho. Você que fala isso tá torcendo para a empresa de ônibus, fazendo fã-clube de empresa. É a coisa mais idiota que existe.
O que a gente precisa torcer neste caso do arrendamento é torcer para que mais dinheiro seja arrecadado para que credores e funcionários que por anos e anos estiveram lá na antiga Itapemirim possam receber. Seja lá quem for, pode ser o Comporte, pode ser a Águia Branca, a Guanabara, seja a empresa que for para operar, a Garcia. O que importa é dinheiro na conta. Sobre as linhas, isso daí é história para a gente resolver lá na frente, quando o leilão for feito e as linhas forem leiloadas. Linhas essas, novamente volto a ressaltar, pertencem ao Estado, não pertencem a empresa de ônibus nenhuma. Toda linha de ônibus pertence, no caso ao Estado, à NTT. É ela quem decide quem vai operar as linhas, quem vai fazer tal serviço. Ponto final. Acabou. No mais é isso, vamos seguir com o nosso JU que tem mais notícias por aqui. A Penha está estudando fazer mudanças em horários de 2 linhas de ônibus interestaduais que partem de Maringá. Florianópolis-Maringá, via Londrina e Balneário Camboriú e a Campo Grande-Maringá. Essas linhas têm enfrentado uma queda de demanda. No caso do Campo Grande, a queda de demanda não é tão acentuada, mas a Penha enfrenta uma forte concorrência da Andorinha. Já no trecho Florianópolis-Maringá, a situação é mais crítica. Em muitos dias, os veículos partem vazios de Maringá. Isso ocorre porque Garcia e Expresso Nordeste fazem uma concorrência forte frente à Penha neste trecho. A Nordeste tem o preço mais barato e a Garcia as infinitas conexões. A Penha, infelizmente, não quer baixar o preço e estuda fazer mudanças de horários. Na parte da noite, o Campo Grande viria para mais cedo e o Florianópolis para mais tarde. A Justiça Federal do Distrito Federal rejeitou a ação movida pelas empresas Autoviação 1001 e Viação Cometa, do Grupo JCA, contra autorizações concedidas pela NTT à Expresso Adamantina para operar novas linhas interestaduais. As empresas alegavam concorrência desleal e falhas no processo regulatório, mas o juiz entendeu que não houve ilegalidade e que as autoras buscavam apenas manter um mercado fechado. A sentença considerou que não há provas de prejuízo econômico para as operadoras e reforçou que o atual modelo de autorização, sem necessidade de licitação, está de acordo com a legislação e decisões do STF e do STJ. A Adamantina poderá manter suas autorizações e o Grupo JCA foi condenado a pagar as custas do processo. Lembrando que são linhas importantes da Adamantina nos estados de São Paulo, Rio, Minas, Bahia e Paraná. Linhas essas que estão sob sondagem do Grupo Comporte para possível compra da Adamantina pelo conglomerado da família Constantino. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro lançou um novo edital de conciliação para ex-funcionários de empresas que integravam os consórcios Santa Cruz e Transcarioca, que atuavam no transporte municipal da capital. O objetivo é viabilizar acordos trabalhistas com pagamento à vista e desconto de 30% sobre o valor atualizado da dívida, desde que o trabalhador tenha a ação registrada nos regimes especiais de execução forçada. O valor total disponível é de R$ 9,2 milhões, sendo 5,1 milhões para o Santa Cruz e 4,1 milhões para o Transcarioca. Para participar, é obrigatório comparecer a uma audiência de conciliação no Sejusc, com datas a serem divulgadas. Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de julho de 2025, por meio de formulário eletrônico. O consórcio Santa Cruz abrigava as empresas Algarve, Rio Rotas, Andorinha, Bangu e Oeste Ocidental, o Transcarioca, Santa Maria, Translitoral e Litoral. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site do Rio Ônibus. Essa é uma chance de resolver os débitos trabalhistas de forma rápida e com respaldo legal. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio publicou no Diário Oficial a Resolução 3.859, que determina que todos os consórcios operadores do transporte da cidade, Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz, devem apresentar notas fiscais de compra de chassis e carrocerias de qualquer veículo novo que entre no sistema urbano. A exigência também pode ser aplicada retroativamente, incluindo veículos que já foram cadastrados no sistema antes da resolução. A medida reforça o poder de fiscalização da Secretaria, baseado na Lei de Concessões e nos próprios contratos de concessão assinados no ano de 2010.
A nova obrigação está relacionada ao acordo judicial firmado em 30 de abril deste ano, entre a Prefeitura, os consórcios e o Ministério Público, e prevê, entre outros pontos, antecipação do fim das concessões, redução do prazo contratual, compra de ônibus climatizados e regras para subsídios. A resolução já está em vigor desde a sua publicação e visa aumentar a transparência e o controle sobre a renovação da frota. A Metrobus de Goiânia foi condenada a pagar R$200 mil de indenização e uma pensão vitalícia à mãe de um adolescente de 13 anos que morreu atropelado por um ônibus em julho de 2022, no terminal Vera Cruz, em Goiânia. O garoto caiu de um veículo superlotado após a porta se abrir durante uma curva. A empresa alegou que ele forçou a porta, mas não apresentou as imagens das câmeras de segurança, e a perícia apontou falha nos dispositivos de segurança do coletivo. No noticiário internacional, a Consip, responsável pelas compras públicas na Itália, lançou uma nova licitação para o fornecimento de 600 ônibus elétricos, com o valor estimado em 652 milhões de euros, cerca de 4,1 bilhões de reais. A medida visa acelerar a descarbonização do transporte coletivo nas cidades italianas, promovendo maior sustentabilidade e melhoria da qualidade do ar. A licitação está dividida em 5 lotes, totalizando 9 sublotes, contemplando desde mini-ônibus urbanos até articulados, todos elétricos. Essa iniciativa integra o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e segue o novo Código de Contratos Públicos, reforçando o papel da Consip na transição energética do transporte italiano. Nos últimos anos, a entidade já facilitou a compra de milhares de ônibus elétricos sustentáveis. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Veja também a previsão do tempo nas principais rodoviárias do país. E a seguir, o nosso sim ou não de hoje. Essas imagens que você está vendo são de um projeto feito pela Unicesumar do Terminal Urbano de Maringá, no ano de 2015. Esse projeto foi feito antes do projeto do novo terminal urbano que existe atualmente, o Terminal Intermodal. Fica o pensamento de que se esse projeto fosse aprovado, se ele seria melhor ou pior do que o atual terminal. De uma coisa não podemos negar: futurista o projeto é, e como é. Fique com as imagens e logo voltamos com o nosso JU. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, deveria ser feito o fatiamento das linhas da Itapemirim-Caiçara no leilão da UPI? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. A tarifa do transporte coletivo de Niterói no Rio subiu para R$ 5,60. A Transporte Coletivo Grande Marília iniciou as operações do transporte urbano de Assis, no interior de São Paulo, com tarifa zero. A empresa também deve iniciar em breve as operações do transporte coletivo de Pompeia. Com isso, surgem 2 novas companhias, a TCGA, Transporte Coletivo Grande Assis, e a TCGP, Transporte Coletivo Grande Pompeia. A Artesp abriu um chamamento público para empresas que estão interessadas em operar a linha Jaboticabal-Pradópolis. O trecho era operado pela transportadora turística Petito. O novo sistema de transporte coletivo de Sorriso, no Mato Grosso, começou a operar, com tarifa zero. A passagem do transporte coletivo de Ponta Grossa, no Paraná, subiu para R$ 5. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, iniciou os testes com o ônibus elétrico da BYD. O veículo tem carroceria Caia, do modelo M-Millennium. A duração dos testes é de 30 dias. Na região metropolitana, subiu a tarifa dos trens e dos ônibus.
A Marco Polo recebeu aprovação de financiamento do BNDES de 445 milhões de reais para impulsionar exportações. A Caio deve iniciar as obras para a construção de sua terceira fábrica de ônibus. A cidade escolhida foi São Manuel, no interior de São Paulo. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Tem uma situação delicada acontecendo em Americana, no estado de São Paulo. Por lá, desde sempre a Buser tem operações na cidade junto de empresas regulares. As regulares sempre embarcaram na rodoviária e a Buser em avenidas e pontos de parada espalhados pela cidade. Só que isso mudou recentemente. A Buser passou a dar embarque e desembarque na porta da rodoviária. Isso tem incomodado grandes empresas que sempre embarcaram ali. Isso porque tem passageiro trocando uma viagem em uma companhia tradicional, que tem de fato um preço maior, pela Buser, que tem um preço menor. Filas e filas se formam quase que diariamente no ponto de embarque da Buser, na frente da rodoviária. A partir disso, empresas tradicionais começaram a notar a presença do aplicativo. Muitos passageiros, muitas vezes por falta de informação, começaram a entrar na rodoviária e ir até os guichês das empresas regulares para perguntarem sobre a Buser. Uma das empresas que mais recebem esses passageiros buscando informações é a Piracicabana. E aí, meu amigo, não deu outra. O pessoal começou a estranhar essa movimentação atrelada às filas que se formavam ali na parte de fora da rodoviária. Vendo a demanda cair, as empresas tradicionais começaram a correr atrás. Piracicabana, do Grupo Comporte, junto à Aviação Ouro Verde, do Grupo Belarmino, se juntaram para começar a investigar mais a fundo essa operação da Buser. Funcionários das empresas tiram fotos quase que diariamente dos embarques e contam o número de passageiros. Tem havido uma espécie de concorrência desleal no local, segundo as normas da NTT. Apesar da demanda vir crescendo, o número de usuários na Piracicabana e na Ouro Verde segue maior que o da Buser. Mas, querendo ou não, incomoda as grandes empresas, principalmente a Piracicabana, que tem várias linhas partindo de Americana. A Prefeitura de Americana e a Artesp devem começar nesta semana a interceptar a Buser e proibir a operação da empresa na frente da rodoviária. A Buser é considerada clandestina pela NTT por não seguir as normas da agência. Segundo fontes ouvidas pelo canal, o Grupo Comporte deve entrar na justiça sobre esse caso e buscar meios de derrubar a Buser da entrada da rodoviária de Americana. O grupo também está mobilizando o jurídico em cima do caso envolvendo a Guerino 600 e das linhas que foram suspensas pela Nova Itapemirim. Novas decisões devem sair em breve. A frase que eu escutei da minha fonte foi a seguinte: vai cair um por um. E mais, tem muitos canais já comentando sobre isso e nós também vamos passar a comentar. A questão do Grupo Comporte realmente estar interessado na Expresso Adamantina. Posso falar? É real. Se tudo continuar do jeito que está, até o final do ano, não vai demorar muito não, para a Adamantina ser vendida para a família Constantino. Vale ressaltar que a Adamantina tem muitas linhas rentáveis nos estados de São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas o principal nem é isso. O principal intuito da compra é ter em posse linhas que têm um trajeto muito semelhante às que foram suspensas pela Justiça no embate judicial entre União, Penha e Itapemirim. Ou seja, caso o Comporte não consiga reaver as linhas suspensas, já há uma segunda carta na manga. E caso consiga reaver, amplia sua área de atuação com a própria Adamantina. No Paraná, o grupo vê com bons olhos a linha Cascavel-São Paulo. Antigamente, o Grupo Comporte possuía a Expresso Caioa, vendeu a Caioa para o Grupo JCA e as linhas foram junto: Campo Mourão Aparecida, Maringá São Paulo, Foz do Iguaçu Belo Horizonte e Foz do Iguaçu Rio de Janeiro. Essas linhas, depois de uns anos, fizeram e ainda fazem muita falta para a Penha no Paraná. O grupo até tentou comprar essas linhas, mas o Grupo JCA não vendeu. Agora, por meio da Adamantina, o Grupo Comporte volta a tentar marcar presença nesses trechos através da companhia. Vamos aguardar as novas deliberações deste caso. Em breve, novidades. Mais uma linha da aviação real
voltou a ter atendimento no Paraná. A Maringá São Jorge do Ivaí passa a ser operada pela LJ Volpato. Mais detalhes da operação no canal Ingabus. O nosso destaque do dia é a LJ Volpato assumindo o trecho Maringá-São Jorge do Ivaí, linha até então operada pela extinta Aviação Real. 3 veículos da Real foram comprados para esta operação, o 9808, o 9908 e o 10412, 3 Torinos OF-1722. Já encerrando o vídeo, um recado para vocês. Mandem aqui nos comentários a sua participação, a sua interação. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o transporte rodoviário, sobre o nosso canal, mande aqui nos comentários que eu vou responder em breve para vocês aqui no Jornal do Ônibus, no quadro Direto ao Ponto. Vocês escrevam no comentário a palavra Direto ao Ponto, para eu saber que esse comentário é para a gente responder aqui durante os nossos vídeos. Beleza? Pensamento do dia. Tem dias que a gente é passageiro e tem dias em que a gente é motorista dos nossos próprios sonhos. Fica a reflexão, pessoal. Encerra aqui o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Acesse também o canal Ingabus. E na semana que vem tem renovações de frotas. Fiquem ligados. Para você uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê.